Bom dia a todos, aqui de Genebra, sede da Organização Mundial do Comércio. Um agradecimento ao Rafael Benck e à Júlia Dias Leite pelo gentil convite para fazer esse depoimento. Gostaria de tratar de 4 iniciativas de governança de comércio internacional. Ao meu ver, são 4 pilares da arquitetura do comércio internacional atual. Primeiro desses pilares, a primeira dessas iniciativas é o TPP e de certa maneira, TTIP também. São 2 iniciativas de graus diferentes de maturação, mas que têm alguns pontos em comum. O primeiro ponto em comum é que elas estão ambas centradas em torno dos Estados Unidos. O segundo ponto em comum é que elas têm um alto grau de componente normativo. Elas têm sim uma parte tarifária, mas um alto grau de parte normativa. Quem leu o texto do TPP terá visto quantas normas há no TPP. A parte regulatória, portanto, muito pronunciada, muito sobre barreiras não tarifárias, standards, seja anticorrupção, seja na parte de meio ambiente, etc, etc. O terceiro ponto em comum dessas 2 iniciativas, TPP e TTIP, é que as concessões que são feitas no âmbito dessas iniciativas são concessões recíprocas, ou seja, não há tratamento especial e diferenciado. Todos os membros que participam dessas iniciativas estão comprometidos com as mesmas obrigações. Segundo, digamos, desses pilares ou dessas iniciativas que, de uma certa maneira, compõem a governança do comércio internacional, são os grandes acordos preferenciais, do tipo AGOA, EPAs, no caso da União Europeia, e basicamente são concessões à África, aos países da CP, a alguns dos países de menor desenvolvimento relativo. Esses arranjos preferenciais tenderão a se eternizar e são um componente, digamos, permanente na governança do comércio internacional. Ora, se tomamos, por um lado, TPP e TTIP, por outro lado, esses arranjos preferenciais, o que sobra, se olharmos o mapa do mundo, o que sobra, além de alguns países de menor participação no comércio internacional, o que sobra são os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, de uma certa maneira África do Sul, que foi excluída do AGOA. Portanto, nós temos o mundo com, de um lado, Pacífico e Atlântico Norte, de outro lado, acordos preferenciais e, em seguida, esses BRICS. Em quarto lugar, evidentemente, a OMC que segue uma organização relevante, sobretudo no que toca à solução de controvérsias e à transparência, mas que todo mundo sabe, evidentemente, sofre na sua função negociadora. Por que sofre na sua função negociadora? Mais que nada, porque há aqui um reflexo do mundo. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão já não estão dispostos a conceder aos BRICS o mesmo tipo de flexibilidade de tratamento especial e diferenciado que estão dispostos ainda a conceder a outros países. Também porque há uma ideia de que o grande trade-off entre tarifas para produtos industriais, de um lado, e disciplinas e acesso a mercados em agricultura, por outro lado, não funciona. Esse grande trade-off entre agricultura, de um lado, e produtos industrializados, de outro lado, era o que informava a rodada do Uruguai. Parece já não haver tração nesse tipo de trade-off entre agricultura e produtos industriais. Fala-se muito hoje em dia de acordos que são self-contained, ou seja, acordos em que todos os países, nos quais todos os países se engajam
sem que haja necessidade de grandes trade-offs. É esse o futuro é um mundo de plurilaterais, grande questão. E o Brasil, onde é que fica nessa nova arquitetura do comércio internacional? Uma jornalista me telefonou há poucos dias e me perguntou: o Brasil deve se juntar ao TPP? A minha resposta foi: não é essa a questão. A questão não é saber se o Brasil deve se juntar a uma ou outra iniciativa de comércio exterior. A questão para o Brasil é saber qual é a sua estratégia de inserção no comércio internacional, que deve necessariamente ser baseada no parque produtivo brasileiro e o que o Brasil exporta, o que o Brasil importa e qual é a sua estratégia produtiva e de participação no comércio exterior. Esse seria o primeiro elemento. E o segundo elemento é o que o Brasil está disposto a pagar, ou seja, quais são as concessões que o Brasil estaria disposto a fazer se juntasse a uma ou outra estratégia negociadora ou iniciativa negociadora. No caso do TPP, o preço a pagar é muito claro, é assinar na linha pontilhada deste acordo que já é conhecido. Outras estratégias dependerão do tipo de concessão que estaria sendo demandada do Brasil, seja pela União Europeia, seja por outros parceiros. O que é preciso saber, isso sim, é que o fato de o Brasil estar, ou dos BRICS estarem ou não participando dessas iniciativas, elas continuarão, assim como na OMC, haverá uma pressão para que acordos de diferentes tipos de arranjos possam ser concluídos.